todos bem-vindos a essa nossa entrevista. E é uma honra estar aqui com os nossos pastores, o pastor James, a pastora Gelly. Que alegria vocês estarem aqui com a gente. E você seja muito bem-vindo ao Método Anelo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Que gostoso, né? Ter os nossos pastores hoje aqui. E, gente, conta pra nós e conta pro pessoal como é que vocês se conheceram, né? Da onde que começou aí essa história? Antes de começar, só queria deixar a saudação ao pastor Eli e pastora Maraísa, que são, além de tudo, nossos grandes amigos e parceiros de muitos anos, né? E esse Método Anelo, pela delícia de poder estar nessas lives, ver o que Deus está fazendo. Então, parabéns pelo trabalho e Deus continue abençoando, né? Amém. Em nome de Jesus. Olha, conhecer essa moça deu um pouquinho de trabalho, viu? Nem diz minha mãe, que já está com Jesus. Agora eu sei por que você demorou para encontrar. Ela estava lá no final do Brasil, né? Ela disse isso e sempre é uma alegria ver os projetos de Deus, né? Mas nem sempre, acho que nós dois tínhamos expectativas, né? Expectativas de encontrar alguém, expectativas... Eu me lembro que eu tinha escutado várias histórias de Deus fazer coisas incríveis na vida das pessoas, né? E aí eu acho que uma da expectativa que eu tive, falei, Senhor, me dá o endereço dela para que eu possa achar esse menino que está dando muito trabalho, né? E aí foi quando eu tive um sonho, né? E esse sonho realmente, numa placa dizendo que era para o Rio Grande do Sul. Tinha 2 amigos meus dirigindo o carro, isso é coisa para outra história. E aí dá umas 3 lives só para contar, né, meu amor? Como é que a gente... Mas, de qualquer forma, foi através de um sonho, Deus falou, é no Rio Grande do Sul. E tinha um congresso e acabei conhecendo essa moça lá. Então, realmente, olha, é uma história maravilhosa. Que legal. E conta pra gente, já que vocês são... assim, você é daqui de São Paulo, você, pastor, é lá do Rio Grande do Sul. Como é que foi? Teve uma diferença cultural? Conta alguma história pra gente aí sobre isso? Rio Grande do Sul tem uma cultura bem peculiar. Acho que o Brasil tem muito isso, né? Mas algumas diferenças aconteceram. A gente, quando eu vim pra cá, porque eu vim pra cá mesmo, pra Campinas, 20 dias antes do casamento. Né? Então, assim, e não era só ser do Rio Grande do Sul, era uma cidade muito pequena. Então, uma cultura muito de comunidade, né? Então, assim, você chega numa cidade grande, muitas coisas mudam, né? E eu vim de uma cultura alemã e a gente lá come muito, a gente fala lá Nudel e Kartoffel, que é batata e massa. E pouco feijão. Conhece essa história? Mas a gente foi se acertando aí nas nossas diferenças culturais, né? Legal. E teve alguma... Eu me lembro que eu acho que vocês comentaram uma vez sobre palavras, né? Conta aí algum evento que aconteceu de palavras que a gente usa regional que são diferentes, né? Aconteceu alguma coisa? Tem uma boa. Eu duvido que quem tá em casa saiba o que é um cordão no meio da estrada. Duvido. Só se isso aí for lá para o sul do Brasil. Né? Mas um dia a gente estava chegando, acho que foi na igreja, né? Chegando na igreja, e eu comecei a falar, fala do seu jeito, porque acho que foi mais engraçado. Olha, eu dirigindo, né, e estacionando, então eu regulei o espelhinho, né, e aí acabei colocando para o carro dar ré. E imagina, qual a preocupação de dar ré, né? E eu estava pela primeira vez dirigindo com essa moça, né? Aí ela começou a gritar lá do carro, né? E olha o cordão, olha o cordão. Aí eu comecei a colocar a cabeça para fora, onde que está o cordão que eu tenho que me preocupar, e continuei na minha rota. Olha o cordão! E aí o pneu deu assim, né? Riscou o pneu, raspou no cordão. Raspou no cordão, que era o cordão. Mas eu disse, olha o cordão. A calçada, guia, sarjeta. Meio fio. Mas cordão. Qualquer nome, menos o cordão. São coisas assim, né? Lá no sul eles têm umas palavras muito legais, né? Cusco, né? Aquele cachorrinho
vira-lata que você tem em casa. Mas ele estudou. Eu estudei Ele antes. estudou o idioma para poder... Aprendeu a tomar chimarrão. Aprendi. Sim, aprendeu. Aliás, foi uma coisa que eu quis demais, despertou interesse em mim no Rio Grande do Sul pela cultura. Então, às vezes, é uma coisa que pode ter dificuldade, mas pode atrair você também, né? Sim. Então, quando eu via que às 6 horas da tarde o pai dela sentava com todas as filhas para tomar chimarrão e conversar, que é uma cultura que eles têm, terminava o dia da loja, todo mundo subia para essa conversa, eu falei para Deus, falei, Senhor, eu gostaria de ter uma esposa daqui. Que legal. Olha, que legal, que legal. Pela comunhão, né? Tá. Sim. O jeito deles, eu achei isso Porque, fenomenal. aliás, isso está sendo raro hoje em dia, infelizmente, Exato. né? Que as famílias parem para conversar, para estar junto. Exatamente. Poxa, que legal, que lindo. E o chimarrão faz isso, né? É uma situação só, né? Que todos participam, né? E para nós, a gente não vê isso de um jeito assim, tranquilo. Nós temos um cafezinho individual, né? Sim. Aliás, que ela também se converteu. Né? Eu acho que não é nem a questão do café ser individual, porque a gente toma com várias pessoas juntos. Só que a diferença é que o café, por exemplo, é 80 ml. Você toma uma vez, você não fica repetindo o café muitas vezes. Sim, Então verdade. você tem ali uns 10 minutos que todo mundo toma o café junto. O café, só o café. O chimarrão você toma muitas vezes. A gente toma 2, 3, 4 litros. Uau! Assim, nas rodadas. Então, Que vai repetindo. dá tempo, é o É, período, né? É o período. Exatamente. Que Eu pensei nisso legal. agora. Interessante. Aliás, você que está assistindo, uma coisa muito boa é sentar na varanda e conversar com a família. Tomando chimarrão ou não, né? Mas uma Ou coisa café, boa. ou todinho, né? Pode ser. Pode. Mas tem esse tempo, né? É. Esse tempo juntos. Que legal. E como é que foi, pastora, para estar, né, vindo de lá? Havia uma expectativa, um sonho, essa coisa de se casar com um pastor. Como é que foi para você? É interessante que desde que eu era criança, eu tinha 8 anos de idade, eu me lembro que eu tinha o desejo de casar com um pastor. Uau. Eu acho que é importante falar isso, que a gente conversa com muitos casais ali na igreja e tudo mais. Eu percebo que quando a gente tem afinidades, dá muito mais certo. Né? Às vezes quando a pessoa fala, os opostos se atraem, eu sei que Deus pode usar tudo isso pro bem. Mas vai ter mais dificuldade de... Né? Esse aí fica a dica aí pros solteiros. Né? E a gente sempre foi muito parecidos, né? Nas nossas escolhas, os nossos desejos. Tanto é que eu quis casar com um pastor e ele quis casar com uma gaúcha, né? Então, deu muito certo. Deus faz isso, né? Agora, para além das bagagens culturais, eu acredito que tem as nossas bagagens familiares. Né? A gente, às vezes, repete comportamentos, né? E aí também pode ser cultural ou não, mas das nossas famílias, né? A gente fala assim, nossa, meu pai sempre fez assim, por que meu marido não faz assim? Né? Sim. Então, assim, a gente tem uma das coisas assim, a gente cresceu numa família, a minha família, nós éramos 4 filhas, mais a minha mãe, então 5 mulheres e um homem. Ao mesmo tempo que no sul tem a cultura muito de servir o homem, no geral, é a cultura do Rio Grande do Sul. Então, o que aconteceu lá dentro? A gente, 5 mulheres, nós dividimos muitas tarefas. Então, eu aprendi muito a dividir as tarefas. Então, quando eu cheguei aqui, eu quis dividir as tarefas. Só tinha eu. É isso. Dividir as tarefas, só tinha eu. 50% para cada um. Mas o que foi interessante, vocês nos aconselharam lá atrás a ler livros, nos ensinaram muitas coisas que a gente precisa resolver antes de casar, senão a gente se sente traído. Aí você fala assim, a minha expectativa é ler um livro antes de dormir, ele ama a televisão no quarto. Né? E aí começa, mas por que você tá ligando a TV? A gente quer ver onde já se viu televisão no quarto, a outra fala, mas né? Vai ler? Não, eu quero assistir. Então assim, essas diferenças, e a gente leu na época um livro que chama O Que Não Me Contaram
sobre o casamento e eu preciso saber. Foi vocês que Foi. nos indicaram. E a gente ali percebeu ali já, né, conversando antes do casamento, algumas coisas, fizemos uma lista, o livro tem essa parte também, de o que a gente queria fazer, o que não queria. E uma delas era a questão do lixo. Eu tenho uma questão minha, pessoal, talvez algumas mulheres vão se identificar. meu olfato, ele é bem aguçado. Eu sinto o cheiro de longe, mas também é ruim a questão do lixo. Então a gente combinou, né? Sim. Mas teve um dia, quer contar essa? Pode contar? Pode falar, pode. Ai. Imagina aquele dia que eu tinha que apresentar um trabalho do IAVRA, que é o instituto que eu dou aula, Sim. e eu estava resolvendo uma questão visual que há muito tempo eu estava tentando resolver, que é uma parábola que Cristo conta, e todos os pormenores dela em um slide só. Uau. E eu estava nos finalmente. Não, mas antes foi... Peraí. Não, então eu estava super concentrado nisso. E aí esqueci de tirar o lixo. Certo. Uma coisa normal. Normal. Acontece. Toda a família. O problema é que o lixo ficava próximo ali do fogão. E o cheiro não tava E eu bom. pedi pra ele, amor, você pode tirar o lixo? por favor?" Claro, Amor, você pode tirar o lixo? claro. Amor, por favor, você pode tirar o lixo? Já vou terminar. Eu acho que alguém tá se identificando aí. Daqui 6 meses, amor, você pode... Não, E ele não me deu atenção ali na hora, porque ele estava concentrado, e eu acho que eu também não fui lá e olhei nos olhos dele, então isso é importante para mim, que eu acho que isso é legal. Vocês ensinam muito isso. Da gente parar e olhar nos olhos e fazer a pessoa entender. Uma coisa é achar que foi má vontade, né? Que foi o que eu achei. Aí eu comecei a cozinhar. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Guarda isso que é importante. Eu acho que os homens, quando prestam atenção demais em uma coisa, a gente sabe disso, né? A gente perde foco. Eu estava resolvendo uma coisa que há anos eu estava tentando resolver, que era matar em um slide, porque eu sempre tinha 2 slides para isso. E não é bom, não dava certo na hora que eu ensinava. E eu estava terminando uma coisa importantíssima para mim. Olha só, não é maldade, mas eu não tenho esse olfato que ela tem. Realmente, isso já faz mais de 10 anos, continua a mesma coisa. Mas nós resolvemos o lixo em outras coisas. E ela tem... Agora, engraçado, eu estava resolvendo uma coisa de interessante isso, né? Uma coisa muito importante para mim. E ela tinha uma coisa muito importante para ela. E eu não consegui ver a importância. E ela também, não consigo ver. Mas, tipo, não é maldade. Um dia eu falei para ela assim, Guilherme, e eu falei, olhando nos olhos dela, saiba que eu te amo. Foi nesse dia, depois Foi? você ia contar no final. Isso no final. Então espera aí, eu conto no final. Agora conta. Mas olha, eu fiz o almoço brava, eu servi a mesa brava, e eu acho que muitas mulheres fazem isso. Porque fala, e ele nem percebeu. E a gente quer, né? Aí ele levantou da mesa aquele dia, como ele estava com o hiperfoco ali naquela situação, ele não agradeceu, não falou nada e voltou. Porque ela estava brava. Você não sabe o que acontece se você agradece quando uma pessoa está brava. E aí ele voltou pro escritório e eu fui lavar a louça, fazer as tarefas e comecei a varrer a casa muito animada. Eu tava brava, então eu tava varrendo com muita força. E eu fui varrer e eu queria que ele notasse. Mas aqui ninguém sabe do que a gente tá falando, não, né? Eu queria que ele notasse sem eu dialogar. Então eu comecei a expressar algumas coisas a ele, nem tchum. E eu brava, batendo a vassoura e ir lá no escritório e aí sem querer, isso foi sem querer. Mas no varrer eu puxei a extensão do computador. E aí o trabalho dele, que estava a manhã inteira focado naquilo, isso já era depois do almoço. Aí conta você. Aí ele notou que eu tava brava, percebeu. Não façam isso. Mas tomada eu saiu acho e que desligou é tudo. engraçado, porque foi uma coisa que eu já estava trabalhando já há dias para resolver.
E eu estava super feliz. Nunca mais lembrei desse slide, porque é uma coisa que eu estava... Você perdeu o slide? eu tive que fazer de outro jeito, Mas... porque eu não consigo Mas mais... ficou melhor. Não, deve ter ficado, os alunos aqui... Não, deve ter ficado bom. Mas mesmo assim... eu fiquei muito... você expressou sua chateação e eu respondi, você não viu? O lixo tá lá desde ontem, aí vem... Então, acho que isso. A gente era recém-casado e a gente nunca mais fez isso nesse sentido. A gente consegue dialogar muito melhor. A gente fala, não, é isso, então é isso, vamos sentar, vamos conversar, eu tô sentindo assim, eu não tô me sentindo amada assim. É diferente, porque eu esperou, né? Aí quando veio a bomba, vem inteira. E aí vem porque palavras, vai somando. vem palavras que não são eu, não sei o quê, por que isso? Aí vem coisas que nem vou falar aqui. E aí que ele viu que eu tava brava. Aí eu chorei. Que mulher Só chora. que ele também tava bravo. Aí quando a gente respirou, parou, aí foi que ele falou essa frase pra mim. Foi uma frase que eu acho que a gente tem que entender se a gente quer resolver o conflito. Eu acho que é essa. Tem que partir do princípio, eu olhei bem nos olhos dela e falei, amor, eu te amo. Eu quero que você entenda isso. Eu nunca, pelo menos não assim de propósito, vou fazer uma coisa para ofender você. Nesse sentido, entende? Foi a chave que vocês E eu usaram. você me ama mesmo. Eu senti, de verdade. Sim. Eu falei, verdade, imagina que ele ia querer fazer mal pra mim. O que eu tinha na cabeça? E a partir dali a gente fez alguns acordos a respeito desses diálogos, da gente não ficar calada, tentando demonstrar e nem ficar gerando sentimentos. Porque a gente não fica varrendo ali só brava. A gente fica pensando, poxa, mas por que isso? Por que aquilo? Porque meu pai isso, e aí vem a minha mãe, não sei o que. Aí você começa Vai a somando, né? Isso que você falou é muito interessante, porque tem muitas pessoas, eu acho que tanto homens quanto mulheres, às vezes fica bravo, se cala. E se você se cala, você encerra a comunicação. E no casamento é muito importante que haja comunicação. O outro não vai adivinhar. Exatamente. Né? Então, esse negócio assim, mesmo que as palavras não sejam as melhores do mundo, mas alguma coisa precisa ser falada, precisa ser trabalhada, para que haja comunicação, para que haja um acerto. Porque se um se cala, o outro se cala e ninguém fala nada, o negócio fica só fermentando, piora a situação. Agora, tem uma outra coisa, pastor Eli, que isso já aconteceu também, que eu tô lembrando agora, eu falar demais e falar bobagem. Sim, claro. Já tem que tomar cuidado que eu comecei também. a falar disparada, ele falou, opa, acho melhor você respirar. Tipo, não põe pra fora tudo de uma vez, não. Aí eu fiquei assim, falei, verdade, o que eu tô fazendo? Então a comunicação, ela tem que ter esse equilíbrio. Esse equilíbrio, claro, com certeza. Sim, com E não é certeza. fácil, a gente tá com a cabeça Não, quente, claro. a gente quer falar, né? As mulheres que são mais expansivas, ou os homens querem falar tudo de qualquer jeito. Sim, sim. E as pessoas que são mais introspectivas não querem falar durante 5 dias. Então é importante a gente olhar pra buscar palavra um equilíbrio, né? e buscar equilíbrio. E se não conseguir, buscar ajuda. Que legal. Eu não vou esquecer de uma frase que eu vi no livro, que para mim foi uma chave que eu levo levo inclusive para casais que procuram a gente. Quando a gente dá muita palestra juntos, né, eu acho que eu cresci muito com isso, de ser empurrado a fazer boas leituras em prol de um bem maior na igreja. A gente é abençoado, né? Sim. E talvez é uma dica, a gente tem que crescer. E o livro falava uma coisa que eu admirei. Ele falou assim: se você quer ser engenheiro, você estuda cerca de 5 anos pelo menos. Se você quer ser médico, talvez mais. Quer dizer, qualquer profissão, você estuda 5 para mais anos, né? 3, 4, 5 anos, no mínimo. O cara quer casar e não quer ler um livro. Tá certo? Então, tipo assim, qual é a bagagem? E aí ele falou uma coisa que eu guardei. Ele falou assim: casamento é uma coisa que você tem que criar habilidade para resolver os conflitos.
E a habilidade, né, meu amor, é uma coisa que a gente tem que olhar nos olhos um do outro para resolver. E buscar conhecimento, ajuda a fazer curso, assistir as lives. Exatamente, viu? Fica a dica. Então, eu acho isso legal. Agora, eu quero só reforçar uma coisa que ele falou. A gente procura se preparar antes do casamento. Isso é importante. Antes do casamento, sim. Então, aqueles livros, eu tinha uns livros que eu era solteiro, pastor, eu aconselhava outros casais a ler outros livros, mas aquele livro que vocês nos indicaram, que foi, acho que nos deu de presente. A gente fez ele bem devagarinho. Então, nós respondemos o questionário com muita cautela. Isso. E a gente percebeu que nós estávamos indo para o casamento já com um monte de conflito armado. A gente olhava um pro outro e falou, não acredito que você estava esperando que eu ia fazer isso, eu não vou fazer. É a mesma coisa, eu não acredito que você estava esperando. Aí falou, não, mas peraí, como é que a gente vai resolver? Resolvemos antes. Antes da coisa acontecer, né? Muito legal. Porque isso previne conflitos no futuro. Sim, exatamente. Se você conversa antes, previne conflitos no futuro. Sim. E vocês estão casados há quanto tempo? É bom, mas é bom. Pois é, olha. Vou deixar ele responder só pra ver se ele sabe. Nossa, cara, eu casei numa época muito interessante, porque tá todo mundo achando que o mundo ia acabar em 2012. Sim. Calculando. 2012. Então nós estamos em 2023. Agora, olha só que interessante. Eu tinha uma expectativa, né, de quando eu casasse, que Jesus ia deixar eu pagar todas as contas do meu casamento e tudo mais, que a hora que eu virasse, as trombetas iam tocar e o arrebatamento ia acontecer. E eu ia ser a piada do céu. Eu achei que muitos iam rir e dizer, pagou tudo, né, e não deu. E eu achei tão interessante, porque quando eu dei a volta, os irmãos da igreja, que tanto brincar nisso, ficaram esperando isso, né? E quando eu dei a volta para sair de mão dada com ela, nós tínhamos contratados o pessoal das trombetas, né? Eles tocaram as trombetas. E alguns membros se arrepiaram, tudo, Jesus está voltando mesmo, né? Então, assim, momentos muito gostosos. Nós já estamos aí 11 anos casados, com 2 filhos maravilhosos. Que delícia. Um abraço para a Johanna e o Nola. Nós temos nossa família. Amém. Filhos lindos que vocês têm. Lindos, uma família muito querida. Puxa, pessoal, que legal. E deixa pra gente, então, uma mensagem, né? Uma palavra, uma dica aqui para os casais que estão nos assistindo no coração de vocês. Vamos lá. Com 11 anos de caminhada, o que eu acredito que a gente pode trazer hoje é que quando a gente casa, e esse é um recado especialmente para quem é casado, né? Com certeza, quando você escolheu o seu marido, né, você deixou todas as outras opções para trás e vice-versa. Então, acreditar que ele te ama, que ele te escolheu, né, vai fazer toda a diferença nas horas do conflito, né? Porque se ele te escolheu é porque ele te ama. A decisão que ele tomou, eu falo agora como mulher, né, que ele tomou de te escolher, então, porque às vezes a gente fica com muitas inseguranças. E aí, a pessoa com insegurança, ela vive armada. Então, o meu conselho é baixa as armas, porque tudo vira alguma encrenca, tudo vira alguma coisinha de, sabe, acredita que ele te ama, acredita e desfrute disso, baixa as armas, né, porque os conflitos vão começar a diminuir. Porque às vezes a pessoa tá ali, a mulher, falando como mulher agora, às vezes ela ora tanto, jejua para o marido mudar, mas a primeira coisa que ele faz, ela, né, então assim, baixa as armas, oração, ação, mansidão, né, o fruto do Espírito Santo, né, isso faz parte para que a gente tenha um casamento mais saudável, feliz. E uma coisa que eu sempre falo, pastores, é que Jesus, ele veio para nos dar a vida em abundância, né? Então, se a gente está vivendo um cristianismo que é só luta, só problema, o casamento está por um fio o tempo inteiro, é porque a gente está vivendo o cristianismo da forma correta. Então, olhar para a Bíblia, deixar ser pastoreado, buscar uma igreja, porque às vezes a pessoa também tem isso, sabe? Se firmar num local e dizer, não, eu não concordo que a pessoa tem que estar o tempo inteiro ali sofrendo, não. Então, eu quero um casamento feliz. Jesus veio para nos dar uma vida em abundância. Creio nisso. E você, amor?
Eu vou deixar um versículo já, né, encerrando esse momento, diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar, para que não aconteça, depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Eu acho que esse verso de Jesus, o discípulo, ele tem que calcular o preço antes de começar a jornada. E não é só da cerimônia do casamento. Não. Cerimônia do casamento é o mais fácil, né? Só que aí o pessoal vira as costas e vai embora. Sobra só vocês dois e posteriormente os filhos. O que Jesus está dizendo aqui é que você calcule o preço, né? Em Lucas está dizendo isso. Calcule o preço do teu casamento. Se prepare, faça contas, leia livros, procure, né, o método Anelo, procure conselho de pastores, converse com quem já passou, leia livros bons, porque um engenheiro demora 5 anos para se formar. Quanto tempo você se preparou para o casamento? Eu acho que quando a gente fala de tudo isso que a gente conversou aqui, realmente o mais importante é, se você se preparar, Deus vai fazer o sobrenatural. Com certeza. Sabe, ninguém é perfeito, né? Mas o Deus perfeito, aleluia por isso, está nos ajudando para manter os nossos casamentos de pé. Só Deus. Tanto quando um casal vem para nós e diz: acabou o amor, acabou Deus, né? Porque Deus é amor, diz a Bíblia. Então, calcula o preço, sabe? Se prepare para o casamento, se prepare. Ah, mas pastor, agora já passou o casamento, estamos no meio, estamos há 20 anos, tal. Então breca tudo, dá uma olhadinha, procura ajuda, recomece. Reaprenda. Um dia, vou só rapidinho, mas uma senhora falou assim, um senhor falou para mim assim: essa mulher, pastor, eles brigavam muito. E uma certa vez, ela fez uma cena que nem vou contar aqui, foi muito feio, e veio para cima dele. Ele falou: pastor, eu não consigo ver com essa mulher. Eu falei: você está certo, é impossível ver com essa mulher. Ele falou: eu esperava ouvir disso de um pastor. Aí eu falei: é verdade, só que Deus fala, em vez de você divorciar da pessoa, divorcie do problema ou das atitudes que você está tomando. Então, calcule o preço do seu discipulado, sabe? Senta, pensa, peça ajuda de Deus, e Deus vai fazer o que fez com Lázaro, vai ressuscitar, vai trazer o poder e vai levantar o casamento. Então, que Deus te abençoe. É um prazer estar aqui, né, meu amor? Com certeza. Esse casal tão querido, né? Meu Deus do céu. Mas são amigos de nós, de longas datas aí, viu? Não sei se vocês sabem, eu que fiz o casamento deles. É verdade. Vai fazer 30 anos 30 agora. anos, olha. Agora, É porque eu era muito novo na época. Mas olha que interessante, pra gente concluir aqui. Ele fez o casamento de vocês, mas vocês nos ensinaram no casamento nosso, né? Eles fizeram nosso também. E fizeram também. Mas assim, você falou, né, que você, como por ser pastor e aconselhar os casais, você achou que você já estava super preparado, né? Ah, eu já casei um monte de gente. E quando eu me deparamos, né, com a leitura do livro que você indicou e depois com outros que a gente teve que dar palestra, o quanto que eu precisava me preparar, mesmo já sendo pastor há muitos anos. Então, se prepare e Deus vai abençoar. Amém. Muito obrigado pela presença de vocês, pelas palavras, por essa experiência que vocês compartilharam com a gente. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. E Deus abençoe também você que participou dessa entrevista. Que Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Amém.